Fui chamado para uma entrevista de emprego e agora? 5 passos para você ser aprovado em qualquer entrevista de emprego. Fala, meu patrão, sucesso! Eu sou o Matheus e eu tô aqui para te ensinar o que você deve fazer quando você é chamado para uma entrevista de emprego. Muitos caras, quando são chamados para uma entrevista de emprego, eles não estão preparados. Eles se prepararam para conseguir chegar à entrevista de emprego, mas não se prepararam para a entrevista de emprego. Então, nesse vídeo, eu separei em 5 partes o que você vai fazer quando você chegar numa entrevista de emprego. Lembrando que eu estou considerando que são entrevistas online, ou seja, se não for online a sua, apenas desconsidere o primeiro ponto. É importante ressaltar aqui que os 2 últimos pontos são sagrados, então, pelo amor de Deus, não deixe de fazer os 2 últimos pontos. Fechou? Bora pro vídeo. É bizarro esse ponto, mas é muito importante. Tenha uma câmera. Eu não sei se você sabe, mas quando a pessoa tá vendo outra pessoa do outro lado, ela consegue criar uma conexão mais forte. Então, tudo se baseia em como você cria uma conexão com a pessoa que está te entrevistando. Eu sei que é bizarro ter que dizer isso, mas muitas pessoas ainda não têm, ou escolheram não ter ou não têm um notebook. Então, o que acontece? Se você não tem um notebook, você tem um computador de mesa, que na maioria das vezes não tem uma câmera. O que você faz numa situação dessa? Existe um software que você consegue conectar o seu celular no seu computador. Inclusive, a maioria dos cursos que eu gravei foi desse jeito, porque a câmera do celular é muito melhor que a câmera do computador. Ou seja, quando você utiliza esse software, um deles que eu posso estar indicando é o Irium, por exemplo, você baixa o Irium no seu celular e baixa o Irium no seu computador. E aí você liga o seu celular no Irium, então você clica no íconezinho do Irium e aí você liga ele como uma câmera e o seu computador começa a reconhecer esta câmera. Dessa forma, você consegue ter uma câmera para poder realmente gerar conexão com a outra pessoa. Bom, segundo ponto, demonstre independência. Eu sei que você já me ouviu falar isso em alguns outros vídeos, mas é extremamente importante que você demonstre uma certa independência. Ninguém quer um filho, sabe? A empresa ela não quer uma pessoa que não consiga fazer nada sozinho. Então você precisa demonstrar uma certa independência. Falas como eu moro com a minha mãe, por exemplo, cara, não se encaixam em uma entrevista de emprego. As pessoas, na maioria das vezes, elas buscam pessoas que já são independentes e você não demonstrar essa independência já te coloca em desvantagem quanto às outras pessoas. A postura que você tem é extremamente importante e realmente faz a diferença em uma entrevista de emprego. A forma como você fala, então, por exemplo, você é um programador, você já atuou em outros times, então, na maioria das vezes, você tenta trazer aquele ar de humildade e você fala, nós fizemos isso. Cara, esquece a palavra nós. Ali, a pessoa não tá contratando o seu time, ela tá contratando você. Ela quer ouvir o que você fez. Então, cara, eu fui o responsável pelo motor de busca novo da Via Varejo. Você tem ideia que isso é extremamente diferente de eu falar, o meu time criou o novo motor de busca da Via Varejo. Cara, tem diferença, o peso é muito maior. Então, eu fui um dos responsáveis por criar. Você não precisa tirar dos outros o que os outros fizeram. Você pode falar que você foi um dos responsáveis, você foi uma das pessoas que fizeram. Porém, esquece a palavra nós, use a palavra eu. Falas também como eu nunca fiz isso, ou eu não sei se eu saberia fazer isso, ou eu não tenho como fazer isso. São falas que poderiam ser diferentes. Então, por exemplo, cara, eu ainda não tive a oportunidade de utilizar isso no meu dia. Cara, eu ainda não tive o porquê estudar esse tipo de coisa. Essas são as falas que você poderia substituir pelas falas de eu não sei, eu não fiz. Beleza? Terceiro ponto, estude sobre a empresa. Eu sei que isso parece bizarro, mas muitas pessoas não fazem o dever de casa. Qual que é o seu dever de casa quando você está entrando numa empresa? Eu não sei se você sabe, mas a maioria dos profissionais ainda não tem uma hard skill, soft skills, o suficiente para uma empresa tentar se vender para ele. Aconteceu comigo esses dias, foi muito legal. A empresa chegou, essa é uma entrevista para eu me vender para você. Eu falei, pô, legal, eu adorei isso. Porém, a maioria das pessoas ainda não estão nesse nível. Então, quando você não está nesse nível, você precisa se vender para a empresa. Estude sobre a empresa. É importante você saber aonde você está se metendo. Dessa forma, você consegue realmente mostrar o que você veio fazer. Então, por exemplo, é uma empresa de criptomoedas. Cara, o que você sabe sobre criptomoedas? Entendeu a diferença? Entendeu a forma como você consegue criar uma conexão através de simples passos que você estudou? Ou então, por exemplo, a empresa é uma empresa que presta outsourcing para, sei lá, tal coisa. Cara, você sabe o que é tal coisa? Você já foi atrás? Você já viu em algum lugar sobre isso? Você tem ideia do que pode ser isso? Se não, cara, é extremamente importante que você mude a forma de você entrar nessa entrevista. Então pesquise sobre essa empresa, entenda o que ela faz e estude o mínimo possível, o máximo possível sobre o que ela faz, porque isso vai fazer com que você se diferencie dos outros candidatos, beleza? Quarto ponto tá extremamente ligado com o que a gente acabou
te falar. Porém, antes de chegar nesse quarto ponto, eu gostaria de te pedir para se inscrever nesse canal. A gente tá aqui 3 vezes por semana tentando te apresentar o mundo de programação, tentando trazer você pro meu mundo, que é esse mundo incrível e cheio de possibilidades. Eu sei que programação às vezes pode parecer muito difícil e algo muito distante. Só que lembra, a gente tá aqui para poder te ajudar a chegar nesse objetivo. A gente tá aqui para poder fazer com que você entenda e que você consiga também ser um programador e a gente possa sim ser chamados de colegas de profissão. Cara, eu espero de verdade que esses conteúdos estejam te ajudando. E se eles estão te ajudando, se inscreve aqui, porque eu tive que transformar o que eu faço em 5 passos e isso foi muito trampo. Então, se inscreve aqui nesse canal, curte aqui e vambora pro quarto ponto. O quarto ponto é demonstre interesse. É extremamente importante você demonstrar para a empresa que você quer fazer parte daquela empresa. É muito diferente de você ficar se menosprezando e exaltando a empresa, sabe? É muito diferente. Então, é que eu não conseguiria fazer isso sozinho. É que a empresa, nossa, é muito boa, é incrível, nossa, meu sonho. Não é isso, tá? Não quero que você seja falso com a empresa. Aqui é um jogo de transparência. Quando você está sendo contratado ou quando você está se prestando a ser contratado para algum lugar, é um jogo de transparência. Você tem que ser transparente com eles e eles têm que ser transparentes com você. Porém, você demonstrar interesse não é sobre você exaltar a empresa, mas é você realmente entender que é um lugar bacana de se trabalhar e você deixar isso claro. Então, cara, as pessoas elas preferem depositar as fichas delas em pessoas que realmente vão ficar a longo prazo na empresa. Eu sei que hoje é complicado com o mercado de programação extremamente aquecido e muitas empresas te bombardeiam todos os dias, eu sei como é isso. Porém, é muito importante você demonstrar que você realmente iria gostar de estar atuando naquela empresa, sabe? Se você realmente cumpriu o item 3, que é estudar sobre a empresa, você sabe o que a empresa faz e você sabe como a empresa é. Sabendo de tudo isso, você pode colocar frases como, por exemplo, eu vi o canal de vocês, eu achei super interessante quando vocês fizeram aquele dia X. Cara, você entende que 80% das pessoas que iriam fazer entrevistas contra você não deram a mínima para estudar sobre a empresa e trataram aquela empresa como qualquer outra? Então, você usar palavras afirmativas que estejam de acordo com a cultura da empresa te dão um up no seu currículo. Lembrando vocês que esse ponto é extremamente importante. Eu preciso que vocês entendam e façam isso da melhor forma possível. Beleza? O item 3 não pode faltar, porque esse item 4 depende desse item 3. Fechou? Bom, agora vamos pro quinto e último item, que é, cerejinha do bolo. Mas é até engraçado, porque o quinto item é não demonstre tanto interesse. É exatamente o que eu falei agora. Cara, você tem que demonstrar interesse, mas você não tem que se menosprezar para entrar naquela empresa. As empresas, elas querem sim um profissional que queira estar ali, porém você tem que demonstrar que você tem outras opções também. Por quê? É a lógica da escassez. Se você quer muito entrar ali, é porque não tem outra coisa para você ir. Se você quer entrar mais ou menos, é porque você gostou da empresa, mas tem muitas outras empresas atrás de você. Você precisa demonstrar isso nas entrevistas. Então, eu, por exemplo, hoje em dia, as empresas, elas me chamam para eu participar dos processos. Elas vêm atrás de mim. Na maioria das vezes, elas perguntam, por que você quer mudar de empresa? Eu já tenho meu bordão. Cara, eu não quero. Você me chamou, sabe? É diferente. É diferente de quando você fala, caraca, eu quero muito trabalhar com vocês. Meu sonho, minha vida era destinada a esse... Não, eu gosto, eu achei muito legal a ideia da empresa de vocês, mas hoje eu tô bem onde eu tô. Você entende a diferença? Você precisa colocar isso na ponta do lápis. Se você for júnior, por exemplo, cara, eu gostaria muito de crescer com a empresa de vocês. Porém, eu entendo que eu estou tendo um crescimento muito legal. E eu não sei de fato se eu vou conseguir crescer tanto aí dentro. Eu queria entender um pouco mais sobre o processo de vocês. Você vê que é diferente de quando você se rasteja pela empresa? Você precisa sim demonstrar interesse, mas não é aquele interesse exacerbado. Você precisa ser uma pessoa mais contida e você precisa realmente mostrar pra empresa que você quer entrar lá, só que você não quer tanto, porque você já tem outras coisas na sua vida, tá bom? Isso é extremamente importante você fazer essa brincadeira. É um jogo, é escassez. Você precisa ser sincero com eles. Então, cara, eu gostei da empresa, só que você não precisa se menosprezar pra entrar naquela empresa. Bom, eu espero que esses itens tenham sido interessantes pra vocês. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreva aqui no canal. Segue a gente no Twitter, Instagram, TikTok, whatever, todas as redes sociais que tiverem aí aparecendo nos cards embaixo. E, eu espero vocês nos próximos vídeos. Lembrando que tem muita coisa sobre o mundo da programação pra eu apresentar pra vocês. É isso. Falou, falou, falou!